O meu nome é Adalberto e vou contar algo muito triste que me abalou profundamente. Eu tinha 18 anos de idade no ano de 1998 e foi quando tudo começou a acontecer na minha adolescência. Eu estava no terceiro ano do colégio quando comecei a passar por aqueles momentos assustadores na minha vida. Me recordo que todas as sextas-feiras nós tínhamos uma aula vaga. Então nós saíamos mais cedo da escola. Eu e alguns alunos sempre gostávamos de conversar nos arredores da escola, que era rodeado por uma pequena mata, dessa do tipo que lembra mais um pomar. Era uma cidade pequena chamada Napu. A tranquilidade reinava naquele local. Por isso os meus pais optaram por morar nela. Eu adorava, pois nada me faltava. Os meus pais também adoravam morar ali. E numa determinada sexta-feira, assim que saímos mais cedo em razão de 2 horas vagas, eu e a Maria, que era uma grande amiga minha, que se sentava ao meu lado na sala de aula, resolvemos andar e conhecer melhor aquele pomar. É lógico, fomos juntos com mais alguns amigos da classe. E ao chegarmos bem perto de um pé de manga, e por sinal estavam bem maduras, foi então que a Maria me disse que estava com muita vontade de comer uma daquelas mangas e me pediu para que eu subisse na árvore e pegasse uma daquelas. E sem titubear, eu subi nos galhos mais robustos e aos poucos eu já estava no topo da mangueira. E assim que eu cheguei ao topo, que era bem alto por sinal, eu consegui pegar algumas mangas com cuidado para não cair no chão. E lá de cima eu pude ver a Maria, que estampava um belo sorriso no seu rosto. E também não vi a hora de provar das frutas que eu havia acabado de colher. Sem que a Maria percebesse, em cima da árvore eu pude notar um objeto que parecia estar bem ao lado dos pés dela e que brilhava um pouco. Então eu a perguntei: "O que é isso ao lado dos seus pés, Maria?" Ela, sem entender, retrucou: "Como assim?" Rapidamente deixei as mangas cair e desci mais rápido do que tinha subido. Pulei justamente no canto em que a Maria estava. Foi quando eu percebi que os meus pés haviam tocado algo meio que duro. Vasculhei bem a terra e acabei achando um objeto que tinha a forma de um anel e parecia ser de prata. Depois de esfregá-lo em minha camisa para limpar o anel, percebi que ele brilhava ainda mais. Maria ficou até impressionada com o brilho e a beleza daquela joia, que pedia insistentemente para que eu a desse. E assim que eu terminei de polir o anel, ela agora brilhava muito mais, e Maria ficou encantada com a beleza do brilho. Deu para perceber em seus olhos. Mas um detalhe me chamou a atenção. Havia algo gravado no anel, um nome que não dava para decifrar, pois estava muito desgastado, talvez pelo uso do seu antigo dono ou dona. Em posse do anel, eu perguntei então a Maria se ela ainda o queria. Ela, bem taxativa, disse: "É claro que eu quero." E não precisou de muito esforço para encaixar no dedo anelar da Maria. Ela, agora com o anel em sua mão, parecia não se conter de tanta alegria. E naquele dia, eu não sei por qual motivo, ela acabou se declarando para mim e disse que me amava já há algum tempo. Eu fiquei super surpreso, pois a Maria era uma mulher muito bonita, porém era muito tímida, fato que, de certa forma, acabava afastando dela a maioria dos jovens que tentavam alguma certa aproximação. Então voltamos para casa. Eu fui para a minha e a Maria para dela, agora com nossos corações cheios de alegria, pois havíamos nos declarado namorados. Mas meu final de semana foi bastante intenso, por saber que agora eu e a Maria namorávamos, mas também apreensivo para que chegasse logo a segunda-feira, para que eu pudesse vê-la novamente.
O estranho naquilo tudo foi que naquele dia em diante, a Maria não apareceu mais na escola e não tínhamos mais notícias dela. Passaram-se os dias e todo mundo estava preocupado com o paradeiro da Maria na escola. Foi quando sua mãe apareceu para dar a trágica notícia. Parecia um desses contos macabros, quando ela começou a narrar os acontecimentos que se sucederam naquela fatídica sexta-feira, justamente quando a Maria havia colocado o anel que achamos naquele pomar ao seu lado. Dizia sua mãe que a Maria havia passado mal naquela noite e que a mesma murmurava coisas sem sentidos, palavras que ela desconhecia e que nunca sequer havia ouvido falar. Parecia que era um idioma diferente, sem contar que estava com uma febre fortíssima e que havia tomado conta do seu corpo. Em sua cama, uma grande poça de urina havia se formado. Ela havia se mijado. O meu marido e eu tentávamos acalmá-la, pois ela se debatia violentamente em sua cama, que acabou a deixando exausta. Então, sem saber o que fazer, ligamos para o hospital, que nos enviaram uma ambulância. Ao chegar em nossa casa e vendo todo aquele cenário, eles nos perguntaram se ela tinha algum problema de epilepsia. Eu disse que não. Foi então que ele removeu o anel que ela havia ganhado de um amigo. E esse amigo era eu, claro. Segundo ela, assim que foi retirado o anel, tudo pareceu voltar ao normal. Mas nem tanto, pois a filha dela, no caso a Maria, começou a vomitar algo preto. Em seguida ela desmaiou. E foi com muito ódio que a mãe da Maria me devolveu o anel, pois naquela mesma sexta-feira a Maria havia dito a ela que eu havia dado o anel como símbolo do nosso namoro. Eu fiquei completamente chocado com tudo aquilo e pedi desculpas, com lágrimas nos meus olhos, pois mesmo não tendo sequer o prazer de dar sequência no nosso namoro. Depois de todo o ocorrido, a mãe da Maria falou na minha cara que o anel era enfeitiçado e que eu tinha armado tudo aquilo para prender a filha dela a mim, pois eu gostava muito da Maria. E com pouco tempo depois, acabamos nos mudando da cidade no qual morávamos, pois o meu pai havia arrumado um bom emprego no sul do país. Então saímos de Belém do Pará. E para falar a verdade, eu acabei dando graças a Deus, pois a vida ali já não estava legal para mim, pois eu já estava com fama de feiticeiro na escola, e isso me machucava demais. Os meus pais perceberam que eu havia ficado muito abalado com todo o ocorrido, e o melhor que eu tinha que fazer era ir para lugares alegres e conhecer novas pessoas, mas não adiantou. A depressão me fez mal durante anos, e eu não tinha mais vontade de viver. A Maria era tudo que eu tinha naquela escola. Ela preenchia os meus dias. Na mesma semana que eu peguei aquele maldito anel, eu guardei em uma gaveta na minha cômoda. E as minhas noites não foram mais as mesmas. Eu comecei a ser visitado constantemente por uma sombra bem escura que ficava na parede. Ela era tão escura que se destacava em meio à escuridão. Ela tinha uma silhueta de uma mulher. E nos dias que se seguiram, aquilo virou rotina. Foi então que veio no meu coração que o motivo de tudo era realmente o anel que eu havia guardado em minha cômoda. E ao amanhecer, a primeira coisa que eu fiz foi enterrar aquele maldito anel em um terreno baldio que havia perto da minha casa. O curioso é que no mesmo dia, quando eu fui dormir, nada mais havia acontecido. Já a Maria, eu acabei perdendo completamente o contato dela. Isso já faz mais de 20 anos que eu não a vejo. Hoje em dia, eu sou muito bem casado e pai de 2 filhas. Porém, a Maria, eu nunca mais esqueci.